Ontem, no início da tarde, o trânsito na região da rotatória do quilômetro 5 da Avenida Ayrton Senna ficou lento mais uma vez. Um container caiu do caminhão. Felizmente, ninguém ficou ferido. Veja. O acidente foi na rotatória do quilômetro 5 da BR-277, próximo à empresa Klabin. Era por volta de meio-dia, quando um caminhão Scania com placas de Paranaguá, que seguia no sentido Porto, fez o retorno na rotatória e acabou deixando o container que carregava cair, ocasionando então um enorme congestionamento nos dois sentidos da via. Ao perceber que o container havia caído, o motorista se evadiu do local. Logo em seguida, retornou com o caminhão, acompanhado do proprietário. Em conversa com o condutor do veículo, ele relatou à nossa equipe de reportagem que já havia informado ao dono do caminhão que o veículo estava com problemas na carroceria. E por volta de 1h30 da tarde, o container foi retirado do local para que o trânsito fluísse normalmente. Normalmente, esse tipo de acidente tem acontecido nessa rotatória do quilômetro 5 da Ayrton Senna. E a pergunta que eu faço aqui, a gente fica em dúvida, porque já mostramos dois acidentes semelhantes. Esses dias me falaram que viram aquelas bobinas gigantes soltas em cima de caminhões. A pergunta que eu faço é, de novo, quantos caminhões que trafegam pela cidade de Paranaguá por dia com a carga totalmente solta, com os contêineres, porque o container ele é preso na carroceria lá do caminhão, de tal forma que é mais fácil o caminhão tombar junto do que só o container. Isso prova, mais uma vez, que esse tipo de carga, e às vezes não tem carga nenhuma dentro, mas o peso, por exemplo, do container, e se uma bobina dessa vira em cima de um carro, e se nesse carro tem uma família toda saindo para o serviço, marido, esposa, filhos indo para a aula, ou simplesmente o cidadão que não tem nada a ver com a irresponsabilidade das empresas que deixam os caminhões e do motorista também. Me desculpe, porque veja bem, se aquele motorista, vou puxar um caso aqui, se o motorista que percebeu que não tinha freio lá no começo da descida da BR-277 e ele mesmo conta que acusou, o painel acusou que não tinha freio e ele ligou pro patrão dele, o patrão dele falou o seguinte: desce a serra assim mesmo. Se o motorista tem, eu acho que responsabilidade nesse momento, você tem que ter a responsabilidade que é você que está conduzindo o caminhão e não o teu patrão. Porque se acontecer algum acidente, não é o teu patrão que vai se ferrar e sim o motorista. Ou estou errado aqui, né? E o que aconteceu naquele dia? Porque o motorista atendeu a solicitação do patrão, ele matou 6 pessoas na Serra do Mar. E poderia ter acontecido algo mais grave. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: e se você, motorista, que sabe que a carga que você está transportando, o container vazio ou não, ele está totalmente solto na carroceria do seu caminhão, e se por um acaso você fizer uma manobra ou tiver que desviar alguma situação que possa acontecer, como aconteceu esses dias no viaduto Manfredo Cominesi, em que o caminhoneiro teve que desviar de um carro que cortou a frente dele, para ele não passar por cima do carro, ele jogou para a direita e quase que ele caiu lá para baixo. Se você tiver que fazer uma manobra dessa e evitar um acidente de trânsito, ou simplesmente fazer a manobra da rotatória e a tua carga despejar em cima de alguém, matar essa pessoa ou algumas pessoas, a pergunta que eu faço para você: a culpa é tua, que sabe que a carga está solta e você está conduzindo o caminhão dessa mesma maneira, ou lá na frente quem vai pagar por isso é o teu patrão? Pense bem, porque eu fico impressionado de ver o número de ocorrências semelhantes que a gente acompanha diariamente aqui, de cargas soltas em cima
dos caminhões ou simplesmente o container vazio, que pesa e pesa muito e pode matar muita gente. Então, fica aí, cada um na sua responsabilidade, as empresas de transporte, o dono do caminhão, o motorista do caminhão. O que é que está acontecendo? Onde está a fiscalização também? É complicado o negócio, hein?